Paz do Senhor, meus amigos, me chamo Herbert, sou da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Araruama, aqui no Rio de Janeiro, e trago para vocês mais uma lição da nossa escola bíblica pela editora Betel, nossa escola bíblica dominical, tá? Hoje trazendo a lição de número 5 com o seguinte título: Compaixão, a atitude de quem ama a Deus, tá? Essa lição, ela vai ser ministrada no primeiro domingo de maio, dia 4 de maio, aí na sua igreja, tá? Então, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para que você já deixe seu like. Se ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever. Se ficar alguma dúvida, deixe aí nos comentários, eu vou tentar responder assim que eu puder, tá bom? Sem mais delongas, vamos para a lição. Texto áureo, Provérbios 19:17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Então, uma tradução bem rápida aqui do que está sendo dito no versículo: quando você estende a mão para ajudar a quem está necessitado, a quem está necessitando, você não está fazendo apenas o bem ao próximo, mas você, de certa forma, está emprestando a Deus, é o que diz aqui o versículo. Ou seja, a nossa ação se torna um serviço direto ao Senhor e Ele promete recompensar generosamente aqueles que têm um coração disposto a fazer o bem, tá? Esse princípio, ele é uma grande motivação para quem busca agradar a Deus, porque quando você ajuda o próximo, você também está cultuando a Deus, você também está revelando em você o caráter do Senhor. Porque ensina que a nossa bondade, ela não passa desapercebida, ela tem um retorno divino. Tem um texto que eu vou ler com vocês na sequência, que está lá em Gálatas 6, versículo 7, somente a parte B diz o seguinte: porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, quando é dito aqui que a bondade, ela não passa desapercebida, é justamente isso. É o que se fala de lei da semeadura, né? Se você faz o bem ao próximo, esse bem retornará. Não retornará do universo, retornará do próprio Senhor. O Senhor lhe recompensará por esse bem. Mas, lógico, se você semear o mal, você vai ter um ato reflexo daquilo ali. Porque se você tá semeando, a colheita vai chegar. Como diz meu pastor, ninguém é obrigado a plantar. Mas se você plantar, a colheita vai chegar, tá bom? Verdade aplicada diz o seguinte: o autêntico discípulo de Cristo tem consciência de que foi chamado para abençoar e fazer o bem, movido pelo amor a Deus e ao próximo. O amor a Deus, ele precisa estar refletido nas nossas ações. Aqui a gente vai falar exclusivamente sobre fazer o bem ao próximo. Não apenas o bem de forma material, mas uma dedicação de tempo, uma dedicação de paciência, de ouvir outra pessoa. E o caráter de Deus, ele se revela nessas nossas ações, né? Quando a gente ama o Senhor, uma das nossas formas de expressar o amor é ajudar o próximo, principalmente aos mais necessitados. Talvez você ajude alguém dentro da igreja, a sua mãe, o seu pai, alguém no seu trabalho, mas aqueles que não têm aonde buscar ajuda, ou às vezes até ficam constrangidos de pedir, esses aí, Deus está de olho, e aí o seu caráter é revelado nessas ações, né? Então, essa lição, ela vai nos desafiar a ser agentes da mudança, né? Levando a compaixão de Cristo a quem precisa. Não apenas um amor de teoria, não apenas, como eu digo lá na EBD, eu amo a Deus. Você ama, mas você se envolve na obra, você vai nas saídas, você ajuda na cantina, você passa um pano no banheiro, você dá uma aula de EBD, você fica na salinha das crianças. Você ama, mas você não se envolve, você não faz parte do corpo. É apenas um amor nominal, né? É um amor que não está expresso nas ações, mas um amor prático e visível, né? É o que nos desafia aqui a revista, a gerar uma ação em prol daqueles que estão em situação de vulnerabilidade. A gente não precisa de um grande problema mundial como foi o Covid para ver pessoas estando em estado de vulnerabilidade. Mas certamente o Covid colocou muitas pessoas nesse estado que nunca pensariam, sequer achariam que entrariam nesse estado, tá?
Objetivos da lição: reconhecer a importância da benevolência, ressaltar que socorrer o próximo é um princípio do amor cristão e saber que a compaixão atrai as bênçãos de Deus. Texto de referência vai trazer Isaías 58, do 7 ao 10, diz assim: Porventura não é também que repartes o teu pão com o faminto e recolha em casa os pobres desterrados e, vendo nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderás. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Esse texto aqui é lindo, porque ele fala que quando você se dedica a alguém, quando você ajuda pessoas, quando você está voltado a fazer o bem, podendo fazer, o Senhor, ele lida com você de outra forma, tá? Aqui existe uma exortação muito grande ao que seria, sem sombra de dúvidas, o verdadeiro jejum, né? Que, em sua essência, não é apenas uma prática religiosa de abstinência de comida, como a maioria de nós faz, né? De 12 horas, de 24 horas, mas é um chamado a uma ação compassiva em favor do próximo. A espiritualidade, segundo o profeta Isaías aqui, está em repartir o pão com o faminto, acolher o pobre e cuidar daqueles que estão em estado de necessidade. Isaías diz que quando você age assim, a nossa luz brilha, a nossa cura virá rapidamente e Deus responderá às nossas orações. Esse texto aqui, ele também é claro em afirmar que o coração de Deus está voltado para os necessitados e ele se agrada quando os seus filhos agem com generosidade e compaixão. Introdução diz assim: nesta lição abordaremos tópicos importantes para despertar e reforçar nos discípulos de Cristo a responsabilidade de andar nas boas obras, ser um agente abençoador e perseverar em fazer o bem, movidos pelo amor a Deus e ao próximo. Então, aqui a gente entende que a compaixão, ela não é apenas um sentimento, mas uma ação que deve ser característica do discípulo de Cristo. Você vê que na primeira multiplicação de pães e peixes, Jesus teve compaixão. Ele falou: cara, eu não posso mandar essas pessoas de volta para casa sem comer. Eles vão desfalecer pelo caminho. A gente precisa fazer alguma coisa. Mas já estava tudo esquematizado aqui na cabeça de Jesus, né? Então, ter compaixão é isso. É ver que há um problema. É se colocar no lugar do outro e falar: eu preciso fazer algo a respeito. Então, a responsabilidade de andar nessas boas obras, ela está clara nas Escrituras, e essas boas obras têm como base o amor incondicional a Deus e ao próximo. Além disso, Paulo nos lembra que a gente deve ser agente de bênçãos para o outro, para o próximo, sempre perseverando em fazer o bem. O amor de Deus, ele se manifesta em grande parte, né, pela forma como a gente trata o próximo. Muitos de nós ou de outras pessoas, até descrentes, vão falar assim: rapaz, fulano é crente mesmo. Olha como ele trata o outro. Olha como ele é bom, né? Essa reflexão do que é bom é a identidade de Cristo que está em nós. Então, a gente precisa agir dessa forma. Primeiro ponto, a benevolência de Deus diz assim: Deus socorre os necessitados que clamam a Ele. Por isso, desprezar o pobre é insultar a Deus. Por outro lado, ter compaixão dos necessitados é uma atitude que honra ao Senhor. O sistema do mundo busca honrar os ricos, mas Deus se agrada de quem honra os pobres. Ser bondoso com os profetas é emprestar ao Senhor, que nos recompensa pelo bem que fazemos. Isso aqui que está no texto é muito forte. Deus socorre os necessitados que clamam a Ele. Por isso, desprezar o pobre é insultar a Deus. Então,
Por que você vai desprezar? Por que você, podendo ajudar, não ajuda? E às vezes, pessoas em estado de necessidade, elas só querem realmente comida, ou um remédio, ou fralda. Quantas pessoas já me abordaram na rua assim: meu querido, eu faço trabalho e tal, o que você precisa? Eu preciso comprar fralda pro meu filho. Fui na farmácia, comprei a fralda, falei: irmão, tá aqui, não precisa fazer nada não, vai em paz. Às vezes é um prato de comida, às vezes é um salgado que aquela pessoa tá há muito tempo sem comer. Você vai julgar? Ah, você é usuário de droga, você é alcoólatra. Meu irmão, você não pode fazer nada a respeito. Se isso para você é um problema, leve e bota na tua casa. Mas a gente primeiro precisa se aproximar. Precisa sentir a dor do outro. Realmente, alguns poderiam estar trabalhando, mas muitos dos que são, por exemplo, deficientes, não tem como trabalhar. Aquela passagem onde Pedro encontra um aleijado na frente do templo, se a gente se colocar na situação, você vai ver que o aleijado ele não quer estar ali. Principalmente se ele tem um bom condicionamento físico, né? Se ele pudesse, muitos deles, né, até cegos, eles gostariam de estar trabalhando, mas por causa da deficiência não é possível. E quando Pedro cura, né, através do poder de Jesus, ele logo se levanta e já vai para o templo pulando, dando saltos de alegria. Então é isso, às vezes a gente tira a pessoa de uma condição ou dá condição a ela, como existem muitos processos, muitos organismos dentro da prefeitura que voltados para essas pessoas em situação de rua, né? A gente precisa fazer o que está ao nosso alcance ou minimamente direcionar a quem pode ajudar. Então, Deus responde ao clamor dos pobres e dos aflitos, né? Sendo o consolo e o socorro para aqueles que estão em dificuldade. Quando a gente despreza os necessitados, a gente está desonrando a Deus, é o que diz aqui o texto, que se agrada das ações de bondade e de compaixão ao próximo, né? A generosidade, ela não é apenas uma recomendação moral, mas ela é também uma expressão de quem nós somos em Cristo, né? O Senhor, ele se alegra e abençoa aqueles que de forma sincera cuidam do próximo. 1.1. Deus abençoa o abençoador. Os crentes procuram cumprir as palavras de Jesus em toda a sua plenitude, enquanto os ímpios a abominam e ignoram. Jesus ensinou que abençoar o próximo é uma prática importante, embora eles não tenham com que nos recompensar. O Senhor promete que seremos recompensados na ressurreição dos justos. Segundo o apóstolo João, quem possui bens materiais e não ajuda o irmão não pode dizer que ama a Deus. Como disse o salmista, bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor livrará no dia do mal. Então, a bênção de Deus sobre aqueles que abençoam o próximo é uma promessa de recompensa. E se o Senhor falou, está falado, né? Jesus ensina que abençoar aqueles que não podem retribuir é um caminho de uma grande recompensa espiritual. E aí eu quero ler com vocês uma citação do nosso Bispo Abner, que inclusive está na revista, que diz assim: possuir riquezas pode ser uma coisa negativa ou positiva. Isso depende de como ela será utilizada. Devemos depender somente de Deus e não do dinheiro. Muito bem colocado aqui pelo nosso bispo. Muitos pensam que possuir riquezas é um problema, que você é contrário a Deus, que se você é rico, você não pode entrar no reino dos céus. Mas a verdade é aonde está o seu coração e como é administrado a sua riqueza. Quando alguém precisa, você ajuda. Quando existe alguma causa que necessita e você pode financiar, você financia. Então, sim, o principal erro do pobre ou do cristão desinformado é achar que todo rico ele obteve a riqueza de maneira injusta, desonesta e que aquele rico não faz o bem, tá? 1.2, o socorrendo o aflito diz assim: benevolência é a qualidade de quem demonstra afeto e estima pelo outro. Essas características devem estar presentes na vida do cristão, pois Deus abençoa quem reparte com os pobres, guiando seus passos no caminho da bondade. Escrevi no aqui 2 vezes. Da justiça e da verdade. Será que temos sido generosos aos olhos de Deus? Será que Deus tem aprovado as nossas atitudes com o próximo?
lembre-se, a alma generosa engordará e o que regar também será regado. Então, a benevolência, ela é uma expressão de um coração de alguém que se importa, né? Não se trata apenas de dar o que está sobrando, mas de ver a necessidade do outro e fazer algo a respeito. Lembra que eu falei que Jesus fez algo a respeito? Está falando sobre isso aqui. Quando a gente age com compaixão, a gente dá a nossa atenção, o nosso tempo e o nosso recurso para aliviar a dor e a carência do outro. A generosidade, ela gera um ciclo de bênçãos, né? Onde aqueles que fazem o bem também são abençoados abundantemente. E ser abençoado por Deus, meu querido, não é pouca coisa não. Geralmente é muito, tá? 1.3. Deus não se esquece dos que socorrem o próximo. Diz assim: os que necessitam do socorro do Senhor não serão esquecidos. Do mesmo modo, Deus também não se esquece dos que abençoam ao próximo. O autor da carta aos Hebreus ressalta que Deus não é injusto. Ele não se esquece nem do trabalho, nem do amor de quem socorre os santos. O profeta Isaías declarou que uma mãe pode até esquecer do filho, mas o Senhor nunca se esquece dos seus. Deus, em sua fidelidade, nunca se esquece daqueles que fazem o bem ao próximo. Isso não passa desapercebido ao Senhor, tá? Embora as recompensas nem sempre sejam imediatas, a gente pode confiar que Deus nunca se esquece do nosso trabalho de amor, né? Seja para a igreja, seja para o próximo, seja para um necessitado, isso não passa inerte a Ele. Ele vê as nossas ações e promete uma recompensa que vai além da vida terrena. Então pode ser que a gente não seja recompensado aqui, mas o nosso galardão está guardado, tá? Segundo ponto, abençoando para ser abençoado, diz assim: o abençoador que reparte sua comida com os pobres será abençoado. Deus se alegra com o crente que abençoe o irmão e demonstrar amor pelos menos demonstra amor pelos menos favorecidos, porque essas atitudes honram ao nome do Senhor. A ideia de abençoar o próximo e ser abençoado por Deus é um princípio que perpassa por toda a Bíblia. Em vários momentos, em vários textos, a gente vai ver que Deus dá algo para aquele que age de maneira caridosa. Então, toda a boa ação, ela não sai de graça para Deus. Deus recompensa, né? Porque é uma ilustração, é uma característica de que Deus está ali naquela pessoa. Quando Deus instrui a abençoar os outros, ele não está só pedindo para que a gente seja generoso com o que a gente tem, mas ele está convidando a mim e a você a participar do caráter dele. Abençoar o próximo é uma forma de expressar o amor que a gente recebe de Deus, colocando esse amor em prática. 2.1. Abençoar o outro é assemelhar-se a Cristo. Abençoar o próximo nos torna mais parecido com Cristo. Muitas das vezes, Deus cumpre os seus propósitos por meio da vida de seus servos, ou seja, dos crentes que amam a Deus e obedecem aos seus mandamentos. Como nos ensina Jesus, o segundo maior mandamento é amar ao próximo como a nós mesmos. Então, Jesus, ao ensinar sobre o amor ao próximo, ele mostrou que a verdadeira semelhança com ele se manifesta no serviço e no cuidado pelos outros. Lembra que quando ele fala ali com Pedro, Pedro, você me ama? E Pedro por 3 vezes responde, amo sim, Senhor. Ele fala, apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, ele está falando assim, trabalha, porque se você me ama, você vai trabalhar, você vai se envolver na obra. Ele, sendo filho de Deus, não veio para ser servido, mas para servir. Você vai ver isso em vários momentos. Um deles é quando ele lava ali o pé dos discípulos, né? E quando a gente abençoa os outros, a gente está imitando a atitude de Cristo, né? Que deu a sua vida pelos outros, inclusive os que não mereciam. Às vezes a gente faz um juízo de valor achando que fazer o bem é para quem precisa, mas tem pessoas que não são dignas do nosso amor, da nossa compassividade. Ora bolas,
Se essas pessoas não são dignas, eu também não sou. E mesmo assim, o Senhor me amou e agiu de misericórdia ao meu favor. Se for tangencial uma questão de merecimento, eu mereço o inferno. Mas pela glória do Senhor, Ele abriu a possibilidade para que eu sentasse junto à mesa com Ele, né? Isso é lindo. Então a gente não pode ficar escolhendo para quem vai fazer o bem. Ah, esse merece, esse não merece. Esse aqui, fulano é 7-1, esse aqui é mau caráter. Não, meu irmão. Você também está nesse mesmo balaio. Faça o bem ao próximo, tá? Então, abençoar os outros é a concretização do mandamento de amor, no qual se resume toda a lei. 2.2, sendo imitadores de Cristo, diz assim: o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores como eu de Cristo. Isso significa que devemos imitar as atitudes de Jesus, que Jesus andou por toda a parte fazendo bem. Portanto, fazer o bem a todos, principalmente abençoando os necessitados, é imitar a Cristo. Não devemos deixar de dar a quem precisa aquilo que temos. Não digas ao teu próximo, vai e torna, e amanhã te darei, tendo o tu contigo. Então, quando Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele está nos chamando a seguir o exemplo de Cristo, que foi a maior expressão de amor e de serviço, né? Imitar a Cristo vai além de buscar a sua moralidade e também os seus ensinos, mas trata-se de seguir o seu coração e também os seus valores. 2.3, a atitude que agrada a Deus diz assim: quem tem necessidade de cuidados não pode esperar, como nos ensina a parábola do bom samaritano. Imaginar-se no lugar do outro é um bom exercício para compreender a urgência de quem tem fome ou passa por maus tratos. Por exemplo, será que suportaríamos? Diante disso, devemos ter compaixão do próximo, dos que não têm a quem recorrer, sendo rápidos e liberais quando se trata de socorrer os necessitados. É aquela coisa, né? Fome não espera. Às vezes você tá com fome, você fala, pô, irmão, não posso ajudar hoje. Mas você pode ajudar e você tá com pressa e você só não quer ajudar. Aí aquela pessoa vai depender de uma outra pessoa para pedir ajuda, sendo que ela pediu para uma pessoa que é crente, para uma pessoa que crê em Jesus. Ó, é complicado. Eu mesmo já estive nessas situações, não vou mentir, de estar com pressa ou de agora não, e aí pesa a consciência. O próprio Espírito Santo cutuca, fala lá, pô, deu mole, hein? Você poderia ter ajudado, você tinha condições de ter ajudado. E olha, eu fiquei muito tempo mal. Hoje eu tento, sempre que eu posso, sempre que eu vejo, ou sempre que eu sou abordado, ajudar de alguma forma, mesmo que com pouco. Eu tento ajudar. E nós devemos assim, ser assim, né? A atitude de ajudar o próximo, ela não é apenas uma ação, mas também um ato de adoração a Deus, como a gente já vem dizendo aqui em toda a revista. O que a gente faz ao próximo, fazemos também a Deus. A parábola do bom samaritano, ela ilustra exatamente isso. Quando muitos perguntam a Jesus, quem é o meu próximo? O meu próximo não é alguém da minha religião, o meu próximo não é alguém da minha igreja, não é alguém de dentro da minha casa, do meu bairro, não é um amigo meu. O meu próximo é todo aquele que precisa do meu socorro, podendo eu estar socorrendo, né? O bom samaritano, ele não apenas ajuda o homem ferido, mas ele é uma ação de representação de como se Deus se agrada do nosso esforço em fazer o bem a outras pessoas, né? Nas nossas vidas, isso implica em ser generoso e ter compaixão, mesmo que isso não traga uma recompensa imediata quando nos custa algo. Até fazer determinadas coisas pensando numa recompensa, eu não sei se é louvável ou não, tá? Mas a gente precisa fazer pela reflexão do caráter de Cristo, né? Às vezes a gente pode sentir que está apenas perdendo tempo ou dinheiro, né, ao ajudar ao próximo, mas a Bíblia garante que o Senhor vê cada uma das ações de bondade e a recompensa virá, seja agora ou então na eternidade, tá? Terceiro ponto, auxiliando o próximo, diz assim: o cristão deve ter a atitude de amor ao próximo, como bom samaritano, estendendo a mão aos que necessitam de ajuda e tendo mais alegria em dar
do que receber. Assim, nossos gestos de amor agradam a Deus e alegram o coração necessitado. O auxílio ao próximo, ele é o reflexo de um coração transformado e também regenerado. Quando a gente entende o quanto Deus nos amou e perdoou muito mais do que 70 vezes 7, o nosso impulso deve ser estender a mão aos outros, estender a mão ao próximo, especialmente a quem necessita. E quem carece de oração? Essa pergunta é feita praticamente em todos os cultos. E aí nós levantamos e dizemos: eu e a minha casa. Quem pode dizer que está satisfeito? Quem pode dizer que não merece ou quer da misericórdia de Deus? Porque nós erramos, nós somos falhos. E hoje estar bem não significa que amanhã estaremos, né? Talvez possamos em algum momento estar no outro lado da corda, como aqueles que pedem ajuda para outros, né? O cristão, ele não vive para ele mesmo, mas ele vive para Deus e também para os outros. A forma como a gente ajuda os outros, né? Ela é um testemunho de que a nossa fé, ela é genuína. 3.1, cuidando dos mais próximos, diz assim: o apóstolo Paulo ressaltou para Timóteo, seu filho na fé, que devemos ser cuidadosos com a nossa família, porque se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. O apóstolo também ressaltou que é preciso fazer o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé. Para Paulo, portanto, cuidar do próximo é ser generoso com aqueles que nos cercam. Gente, 1 Timóteo 5,8 vai dizer que alguém que não cuida dos seus, especialmente daquelas pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, essa pessoa negou a fé. Isso mostra que a nossa responsabilidade, ela começa dentro de casa, com a família, com os amigos, com a comunidade, com o bairro, com aqueles que estão mais próximos, né? A generosidade com aqueles que estão ao nosso redor, ela é a base da nossa fé cristã. 3.2, de coração e olhos abertos, diz assim: muitas pessoas se apegam tanto aos bens materiais que vivem para acumular riquezas, mas a Bíblia nos ensina a partilhar o pão com o pobre. Os crentes da igreja primitiva eram solidários uns com os outros e ninguém tinha falta de nada. Que possamos ter um coração generoso, de maneira que agrada a Deus, para auxiliar os que necessitam de ajuda. É aquilo que eu falei. Hoje a gente pode estar ajudando, amanhã a gente pode estar precisando de ajuda. Então, o coração generoso é aquele que está atento ao que acontece ao redor. Muitas das vezes as pessoas ao nosso redor podem estar passando por necessidade, mas nós não percebemos. Porque nós estamos muito focados na nossa vida, em acumular capital, em pagar contas, tá? Como cristãos, nós devemos desenvolver uma sensibilidade para com as dificuldades dos outros, né? E não permitir que a nossa visão embote diante da necessidade, que ela não empaque, ela fique travada, faça uma vista grossa, tá? Para terminar, 3.3, empatia, um sentimento nobre, diz assim: a palavra de Deus nos exorta a agir com empatia, isto é, a perceber a dor do próximo como se doesse em nós mesmos. Jesus nos convida a olhar para o próximo com amor, como Neemias, ao sensibilizar-se com a situação de Israel. Sentir a dor do seu povo fez com que ele logo se disponibilizasse para restaurar os muros de Jerusalém, trabalhando pelo bem da cidade onde viveram os seus pais. Não tem um versículo que ilustra isso muito bem, que é alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Ou chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Mas o versículo quer dizer que em momentos de dor precisamos ser o ombro amigo para quem uma pessoa pode chorar. Um olho no olho, um aperto de mão, pode contar comigo. O que tiver ao meu alcance eu vou fazer. Mas também em momentos de felicidade se alegrar. Pô, irmão, tô muito feliz pela sua conquista. Cara, que coisa legal. Muitos, infelizmente, ficam tristes pelas conquistas alheias e outros ainda julgam quando outros irmãos estão passando por necessidade ou por algum processo que eles sequer conhecem.
Alguns arriscam a dizer que está passando por isso porque Deus pesou a mão, porque foi desobediente. E se for? E se não for? Né? A questão é essa. Então, a gente precisa ter um pouco mais de empatia e se colocar no lugar dos outros, né? Seja na dificuldade, seja na alegria. Neemias, ao ver a situação do povo, ele não ficou indiferente. Ele não olhou e falou assim, pô, complicado isso aí. Ele falou, não, vamos fazer alguma coisa. Ele se envolveu e a Bíblia nos ensina a fazer o mesmo, seja na nossa comunidade ou no nosso bairro, seja na nossa igreja. A gente precisa se envolver, a gente precisa estar por dentro do que está acontecendo e agir sempre que é possível, né? Sentir a dor do outro torna a gente mais humano e nos aproxima mais de Deus, né? Que tem compaixão de todos, de quem presta, de quem não presta. Enfim, a gente gosta de fazer essa pesagem, né? Deus nos chama a ter empatia, não apenas como uma ação social, mas como uma postura de vida. E isso vai além de um simples ato de caridade. É também perceber o outro, né, como igual e agir com amor e compaixão para com essa pessoa, tá? Meus queridos, terminamos por aqui. Eu sou grato mais uma vez em poder trazer uma lição para vocês. Se você ainda não deixou o like, por favor, me ajuda. Estamos chegando a 3.000 inscritos. Eu sou muito grato, feliz e contente pela oportunidade que Deus está me dando e pelo feedback que eu recebo de vocês, tá? Semana que vem, se Deus assim permitir, estarei trazendo mais uma lição da Escola Bíblica. Eu vou ficando por aqui. Agradeço pela sua paciência, também pela sua audiência. Tchau, tchau. Até semana que vem. Fica com Deus.